Boa noite, queridos. Por mais uma terça-feira, mais uma semana se passou. Olha que coisa boa, como é bom a gente, ver a fidelidade de Deus em nossas vidas. E Ele nos dá a oportunidade de contemplar mais uma semana e mais um dia, né? Podemos ver toda essa exuberante natureza que Deus criou em todo esse dia, apesar desse calor aqui no Rio de Janeiro, esse maçarico forte, mas precisamos disso, né? Precisamos desse sol, precisamos de todas essas coisas, porque tem muita coisa que é Deus que nos dá, e tem coisa que o homem faz e destrói aquilo que Deus construiu, né? Então, nós estamos passando por momentos que tem responsabilidades do homem, toda essa questão climática aí. Mas nós não estamos aqui para falar sobre questão climáticas, não estamos aqui para falar de nada disso, de nenhum contexto social ou falar do bioma, do nosso bioma, né? Nós estamos aqui para falar de Jesus. É Jesus que estamos aqui para falar e glorificar o seu nome. Para isso estamos aqui nessa live. Uma boa noite, que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, seus familiares. Estamos muito felizes. Hoje não estamos na casa de nenhum outro irmão, né? Não é um culto no lar de uma outra pessoa, e sim no meu, porque nós temos um show próximo da casa dos irmãos, que é o Engenhão, e a prefeitura cercou, né? Fechou as ruas ao redor, né? Ao entorno do estádio do Engenhão, e com isso dificultou muito a nossa ida para lá, né? Porque as ruas estão fechadas, a dificuldade para se locomover ali dentro, para chegar até o bairro. Então nós decidimos então fazer de casa, né? E vocês poderem aí conosco aqui adorarmos a Deus, né? Eu só vou pedir que os irmãos que estejam nos assistindo, irmãos da igreja ou não, que possam compartilhar no grupo da igreja o link do nosso culto, né? Quando a gente está na casa dos irmãos, eu peço aí, Joselito, compartilha o link aí, por favor, no grupo da igreja, por gentileza, tá, meu amado irmão? Boa noite, Jesus abençoe a tua vida e a vida da Ana Paula, né? E essa noite nós vamos orar agora, falar com o Papai do Céu, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, primeiramente para colocar diante de Ti, Senhor, os meus arrependimentos. Ó Pai, perdoa cada um dos meus pecados, até aqueles que eu não lembro, Pai, aqueles que não me vêm à memória, mas o Senhor sabe quais são. Ó Senhor, me perdoe, Senhor Jesus, me lave com o Teu sangue purificador, para que eu continue sendo um instrumento em Tuas mãos, através do Teu santo e poderoso Espírito. Pai, agora seja conosco, coloque as palavras nos meus lábios, que eu seja unicamente um instrumento Teu, para transmitir a Tua palavra para cada um desses que estão conosco, aqueles que entrarão durante a transmissão e aqueles que receberão o vídeo, seja com a vida de cada um deles, seja com todos os momentos que passaremos aqui nessa transmissão, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos, mais uma vez boa noite a cada um dos irmãos. Hoje nós vamos meditar num assunto interessante, né? É até um pouco contraditório. Eu estou vendo uma irmã, eu acho que é a Ana Paula, não é a Ana Paula? É Ana Paula, eu acho que eu não sei, eu sou danado para errar, né? Eu olho as fotos pequenininhas assim, acho que é e não é, né? Mas nós, esse carioquês aqui, eu estou bem carioquês hoje, o ser justo demais se torna hipócrita. Ser justo demais se torna hipócrita. Então é uma coisa interessante, porque você vai dizer, poxa pastor, então quer dizer que a gente não tem que ser justo?
Não sempre justiça. Agora vocês vão entender o porquê nós estamos falando isso, né? No livro de Eclesiastes, né? O nosso grande sábio Salomão, né? Ele, no capítulo 7, de 16 a 18, ele nos explica isso, né? Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirei a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom agarrar em coisas e não abrir mão de outra. Denilza, Deus te abençoe. Boa noite. Pois quem teme a Deus evitará ambos extremos. Porque, sabe, as pessoas vivem muito em extremos, né? E os extremos acabam causando problema na nossa vida, né? Ser demasiadamente bom ou sábio pode levar à destruição, né? E ser demasiadamente mau ou tolo pode levar à morte prematura. Devemos evitar ambos os extremos. É necessário ser equilibrado em nossa vida. O que deve incluir trabalho, vida profissional, vida devocional, quer dizer, vida na igreja, atividade devocional ao nosso Deus, né? Comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus não deve ser extremada, né? Lazer, o seu lazer não deve ser extremado, a recreação não deve ser extremada, e os nossos relacionamentos não devem ser extremados, porque senão vira algo possessivo, algo doentio, não é verdade? Jesus cumpriu a sua missão na terra com equilíbrio. Devemos contemplar a nossa situação em termos da vontade soberana de Deus. Devemos viver no temor de Deus e cultivar uma piedade saudável. 1 Coríntios 15, de 32 a 33, nos diz o seguinte: se como homem combati em Efésio contra as bestas, as pessoas difíceis, né? Carlos Alberto, boa noite, Deus te abençoe. Que aproveito isso se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebemos e amanhã morramos. Não vos enganeis, as más conversações corrompe os bons costumes. Irmãos, isso é a pura verdade. Lúcia, Jesus abençoe ricamente a tua vida, tá? Irmãos, como as más conversações corrompem os bons costumes. Porque as pessoas normalmente são influenciáveis. Elas são engravidadas pelo ouvido. Elas acreditam em tudo que as outras falam. Isso daí é uma verdade incontestável, porque você veja nos grupos de WhatsApp, no Facebook ou outras redes sociais, as pessoas passam corrente, passam fake, sem um mínimo de cuidado de ver se aquilo é verdade ou não. Elas acreditam fielmente que talvez aquele absurdo seja uma verdade. Então, as más conversações corrompem os bons costumes, corrompe a sua integridade, porque no momento onde você passa uma coisa falsa e a pessoa acredita, você perdeu a credibilidade para ela. O pior de tudo é que as pessoas passam essas mentiras, esses fakes, né, falando sobre cura de doenças. E sabe lá, uma pessoa com uma doença crônica, querendo ser curada, e vê uma coisa daquela e acredita, e depois vê que aquilo é inverdade, é uma mentira, tudo por falta de cuidado e zelo da pessoa em selecionar o que vai compartilhar. Então, poxa, ela acha que é justa fazendo isso, mas que justiça nisso, se você está passando a pura mentira, né? É necessário ter cuidado com essas coisas. Assim, a objeção do cético.
né? A resposta: conteúdo não seja justo demais, pode ser tomado como palavra de Salomão, proibindo a justiça da performances externas, que arrancaria a salvação de Deus, ao invés de recebê-la como um dom da sua graça. Uma justiça fanática, farisaica, está separada de Deus, pois o temor de Deus está contrário a ela, o sábio demais. Eclesiastes 7:18. Irmãos, às vezes essa sede de justiça é uma hipocrisia, porque você quer justiça, mas você não é justo o suficiente, você não é perfeito para cobrar isso das pessoas. Me diga uma pessoa totalmente honesta. As pessoas cometem erros, e no momento que você comete um erro, você não é mais honesto. Honestidade é uma palavra absoluta, ou você é ou não é. Uma simples mentira de você dar um bom dia para uma pessoa sem querer dar, ou a pessoa te pergunta, tá tudo bem, e você diz que sim, e não está, você deixou de ser honesto. Então como você pode dizer que é honesto? Você não é honesto. Você é uma pessoa íntegra com seus princípios. Então não queira ser, usar de justiça com as pessoas da qual você não vive. É isso que Salomão está falando. Ele não está falando da gente não seja correto, não, ele está falando seja correto, mas não seja hipócrita, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Em Jó 12:13, Deus é quem tem sabedoria, explicando o versículo ali, quando o amigo de Jó está pressionando ele. Deus é quem tem sabedoria. Eucias, boa noite, meu querido, Deus te abençoe. Deus é quem tem sabedoria e poder. Ele pertence o conselho e o entendimento. A sabedoria de Deus implica que ele sempre escolha as melhores metas, os melhores meios para alcançar essas metas. Podemos confiar em Deus, pois ele tem o conselho perfeito para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Romanos 12:3-16. Usar os dons de acordo com a graça de Deus, servir com alegria, ensinar com fé, anunciar a mensagem de Deus, repartir com os irmãos necessitados, receber os estrangeiros, as pessoas que são de fora, que são de outras igrejas, que não pertencem ao mesmo grupo que nós, evangélicos, pedir que Deus abençoe aqueles que nos perseguem, que querem nos destruir, clamar a Deus por essas pessoas. Alegre-se com que se alegram. Tem alegria. Você pode estar triste, o outro está feliz. Seja feliz com ele, porque nós temos Jesus. Chorar com os que choram. Ficar contristado, desculpe, irmãos, com as pessoas que estão tristes, que estão sofrendo. Sabe? Ombreie as pessoas, sabe? Cuide das pessoas, não seja egoísta, não fique olhando só para dentro de si. Ter cuidado com o outro, cuide do outro, ao invés de se preocupar em ser justo, com essa justiça que é pura hipocrisia, irmãos. Como eu disse, não engana ninguém, ninguém é perfeito, todos nós temos erros. Então Salomão está falando justamente daqueles fariseus que perseguiam Jesus com uma justiça que era pura hipocrisia. E é isso que não pode acontecer conosco. A humildade é a primeira providência quando se pensa em dons a serviço de Cristo. Não tem nada maior do que você ser humilde. Sabe, as pessoas são soberbas, as pessoas têm uma vaidade enorme, uma dificuldade de aceitar as outras como as outras são. Sabe, a gente tem que parar de olhar para as pessoas, os erros das pessoas, e olhar para o nosso, para consertar a nossa vida.
porque é a nossa vida que vai transformar a vida das pessoas, e não o contrário, meu irmão. Não é você tomando conta da vida do outro que a vida das outras pessoas vão ser transformadas. É através da sua vida, porque Cristo vive em ti. E é através de você que ele vai falar com as pessoas, através das suas atitudes, através das suas palavras. Então, meus irmãos, cuide da sua vida. Olhe para a sua vida, deixa de olhar para a vida das pessoas. Porque você vai fazer um bem enorme para você. E quantas vidas vão ser alcançadas através da sua? A fé é um tesouro inestimável, querido. E deve ser cuidado muito bem. Essa é a fé, é não olhar para a vida do outro, é não ver os defeitos do outro, é deixar que Deus, como o juiz totalmente justo, aquele que dá na medida certa, ele corrija. Você não foi chamado para isso. É isso que é necessário. Luci, minha querida, amada, um beijão, te amo. A transformação comportamental é derivada da renovação da nossa mente, irmãos. Tem que haver conversão. Sem uma renovação da mente, sem uma transformação da mente, não vai haver mudança. A mudança vem através da transformação da mente, que é a conversão. Você precisa convergir em Cristo. O propósito de Deus é restaurar completamente os pecadores. Pecadores arrependidos também, que precisam ser transformados, tornando-se aptos a viver em sua presença. Porque sem uma vida de arrependimento e obediência, não há comunhão com Deus. O amor ao próximo é um dos mandamentos básicos que o Pai Celestial nos deu. Os cristãos nunca devem buscar vingança contra quem quer que seja que trate você injustamente. Irmãos, o que mais nós vemos são pessoas vingativas, que não esquece que o outro fez, mascara, é crente, aí mascara, não, eu não estou sendo vingativo, apenas a pessoa me fez isso, então eu não vou me aproximar, eu não vou dar oportunidade, porque a pessoa me fez isso. Isso é vingança, meus irmãos. Porque você tem o dever de perdoar. É o dever, você precisa perdoar. Sem perdão não há salvação, meus irmãos. Sabe? E isso é uma coisa terrível. Presunçosamente, as pessoas são presunçosamente autossuficientes, como se estivesse familiarizado com a totalidade da verdade divina. Tem pessoas que julgam as outras sem estar familiarizada com a verdade de Deus, com quem é Deus. Não conhece Deus, porque se está julgando alguém, é porque não conhece Deus. Porque uma pessoa que conhece Deus não julga ninguém, se preocupa com a sua vida, em cuidar da sua vida, como só a pessoa fosse santa, santíssimo. Santo dos santos é o Senhor, e ele diz: sede santo como vosso Pai é santo. Então nós somos santos, agora você não é mais santo do que eu, meu irmão. É isso que você precisa botar na sua cabeça, porque isso destruirá a ti mesmo. Expor-se a perseguições desnecessárias, a austeridade e a ira de Deus, daí para a morte prematura. É isso que vai acontecer. É o presunçoso, é o cara que está julgando as pessoas. Destruirá a ti mesmo. Responde, perece, Eclesiastes 7,15. O justo demais a justo. Portanto, em Eclesiastes 7,15, é justificável não um homem verdadeiramente justo, mas que se entende é prejudicial. É essencial haver temor do Senhor, um respeito sadio pelo Criador. Este é o temor do servo, e o freio contra as transgressões.
e também induz a pessoa a seguir e proceder equilibradamente na vida, evitando os extremos. É o que mais temos na vida, é extremos. É extremos, as pessoas vivem nos extremos. Ou é fanático, ou não quer nada com Deus. É isso que hoje vemos nas igrejas. Ou a pessoa é fanática demais, dá valor a coisa que não tem valor. Por exemplo, meus irmãos, as pessoas dão muito valor ao prédio, né, onde a igreja se reúne. É apenas um prédio. Aquele prédio, ele só tem a santidade, o Espírito Santo de Deus, quando a igreja está ali reunida. Aqueles bancos só tem a santidade de Deus quando a igreja está ali reunida. Quando lembramos o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício do Santo dos Santos, o memorial de Cristo, não tem nada de sobrenatural ali. É apenas um memorial. O Espírito Santo está ali presente porque a igreja está ali reunida. Se a igreja ali não estiver, não tem a presença de Deus, meu irmão. Porque Deus deixou muito claro: eu não habito em casas feitas pela mão do homem. Deus habita em nós. Poxa, gente, será que é tão difícil entender isso? Será que o banco é mais importante do que o irmão que está sentado nele? Pô, eu acho que precisamos pensar nisso e deixar de ser fariseu. Entendeu? E pensar que quem tem valor é o ser humano. Jesus morreu pelo ser humano. E não por banco de igreja. E não por prédio. Jesus não morreu por prédio. Nem pela lâmpada, nem pela decoração que o irmãozinho fez, que está lá há anos, porque foi fulano que fez. Jesus não morreu por aquilo. Aquilo tem valor para você, não para Deus. Para Deus, o que tem valor é a nossa santidade, é a nossa obediência. Isso é que tem valor para Deus. Entendeu? A gente precisa ser sábio, irmãos. Usar de sabedoria para evitar excessivamente os escrupulosos e ostentar sabedoria. Não adianta vir com sabedoria. Porque, sabe, eu sei disso. Meu irmão, não viva lá na história do povo judeu. Viva na igreja. Ora, o indivíduo usa de sabedoria para usar a história do povo judeu. Aí, ora, ele usa de sabedoria para usar a igreja no Novo Testamento. Ou bem uma coisa, ou bem outra, meus irmãos. Nós não vivemos sob a lei. Então para de ficar olhando para lá e querendo trazer preceitos que não cabem mais para a igreja, que Jesus não trouxe para a igreja. Por favor, vamos mudar. As igrejas precisam mudar, nós precisamos crescer. Não podemos ser criancinhas. Visto que ele usufruiu a vida de modo sadio, talvez seja julgado pelos extremistas como o transgressor. Assim foi como Jesus Cristo, assim são as pessoas. Jesus foi classificado como beberrão, glutão. Em Mateus 11:19, Jesus diz que as pessoas dizem que ele é glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos. No entanto, Jesus era amigo dos pecadores. Jesus ama o pecador e não o pecado. O problema é que aquelas pessoas não amavam o pecador. Elas amavam o pecado, como tem várias hoje, que amam o pecado, mas não o pecador. O pecado ele ama, agora o pecador não. Jesus é amigo dos pecadores, ele ama o pecador e não o pecado. A Bíblia fala que todo o tempo aqui voltou. A Bíblia fala de todos os pecados o tempo todo, mas esse pecado não nos afasta do amor de Deus, mas é necessário haver arrependimento. Jesus vai nos ajudar com os nossos fardos,
com as nossas lutas, cansaços e esgotamentos, mas devemos fazer a nossa parte. Do contrário, não seremos ajudados. Se você não faz a sua parte, o homem teve que tirar a pedra para Jesus ressuscitar Lázaro. Senão ele não seria ressuscitado, meus irmãos. Jesus poderia olhar e a pedra sair dali. Mas Jesus disse, tirem a pedra. Então a nossa parte devemos fazer. Mas devemos fazer a nossa parte. Do contrário, não seremos ajudados. Jesus ainda é amigo dos pecadores e não desiste da gente. Ele não desiste como nós podemos desistir das pessoas pelo nosso pré-julgamento, por achar que ele é pecador o suficiente, que não tem a salvação. Quem é você, quem sou eu para julgar alguém que não tem a salvação? Se Deus diz que não quer perder ninguém, meus queridos, se não desiste de ninguém, como eu posso achar que a pessoa não tem salvação? Como eu posso julgar a pessoa? Como eu posso humilhar a pessoa? Poxa, isso, olha, a gente está vendo um momento da igreja, um momento triste, de total desolação, de total falta de ética, de decoro, de respeito a Deus. Porque quando você não respeita uma pessoa, você não está respeitando a Deus, porque aquela é criatura de Deus. No momento que você não a respeita, você não respeita a Deus. No momento que você não a ama, você não ama a Deus. É a gente que fica envergonhado, muitas vezes se esconde de Deus, como fez Adão e Eva, porque Deus quer nos perdoar, e nós nos escondemos dos nossos pecados. Isso nos afasta, acaba nos afastando de Deus, porque Ele nunca vai, isso não vai nos afastar de Deus, se nós nos arrependermos, porque Ele nunca vai desistir, e nem vai deixar de amar a mim e a você. Na realidade, porém, tal pessoa conscienciosa e equilibrada mantém-se sob rígido controle na sua conduta. Desculpe, irmão, deixa eu desligar aqui. Mantém na sua conduta e se torna praticante da iniquidade, do mal, da iniquidade, aliás, me desculpe, da iniquidade, que é o mal. Quem teme a Deus sai ileso dos problemas, das dificuldades, daqueles que se desconsideram os preceitos, e não ficar justo demais, e se mostrar excessivamente sábio, e não ser iníquo, injusto demais. Porque tem pessoas que são injustas demais, irmãos. Tem pessoas que realmente são difíceis, né? Estão dentro da igreja, mas são pessoas dificílimas. E Deus não desiste dessas pessoas. Não desiste de mim, não desiste de você, e não desiste dessas pessoas. Então, você nem eu temos o direito de julgá-la. Não caiamos na armadilha de sermos demasiadamente justos, compreendendo sempre o papel do sofrimento da nossa transformação. Não é fácil a transformação, não é fácil a regeneração, ela dói, ela machuca, porque você tem que mudar tudo aquilo que você viveu, você vai ter que, Deus vai transformando a tua vida. Não é uma coisa fácil a transformação. E mantendo sempre o coração aberto para fluir a graça de Deus em relação ao nosso próximo. É isso que precisa acontecer, irmãos. É necessário que a gente possa manter sempre o coração aberto, sempre o coração escancarado, para fluir a graça de Deus ao nosso próximo. Irmãos, é isso que precisamos. Sabe, larga essa coisa de ser justo demais, de querer cuidar da vida dos outros, de querer apontar o erro dos outros. Não use de hipocrisia, meu irmão. Não dê valor às coisas que não têm valor. Sabe, dê valor àquilo que tem valor. O que tem valor é Deus, é Jesus Cristo. Isso tem valor.
Amar as pessoas tem valor porque eu estou amando a Deus. Então isso é valoroso. Me preocupar com as pessoas tem valor porque dessa forma eu estou agradando a Deus. Então tenha isso na sua cabeça, meu irmão. Tenha isso. Em nome de Jesus, acorda. Como mudar? Acorda. Não se preocupa com alvenaria, com madeira, banco de madeira, cadeira, sabe? Detalhes do passado, memoráveis. O que é memorável é Jesus. Jesus está na nossa memória, está no nosso coração, está no nosso ser. É Jesus, meus irmãos, não é objeto nenhum. Objeto nenhum tem valor para Deus. O que tem valor para Deus somos nós, porque é criação dele. Ele próprio fala isso na sua palavra. Essa coisa de valor a coisas materiais é coisa do homem. É o homem que dá valor a essas coisas, e muito valor. É tanto valor que maltrata o ser humano, maltrata o outro por causa de objeto, por causa de besteira, tolice. É um nécio, realmente é um nécio. Porque uma pessoa que faz isso não tem discernimento espiritual nenhum. Precisamos mudar. Precisamos dar valor ao que tem valor. O que tem valor são pessoas. Porque no momento que eu valorizo as pessoas, eu estou valorizando a Deus, eu estou obedecendo a Deus. E é isso que eu preciso fazer, obedecer. Não adianta, meu irmão, se você não obedecer, você não chegará ao reino dos céus. Você não estará com Jesus na eternidade. Sinônimo de salvação, obediência. Então obedeça, meu irmão, obedeça. Ame as pessoas, dê valor às pessoas. Vejam que as pessoas estão passando, as dificuldades que as pessoas estão passando. Então olhe para isso e faça algo, porque a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus fará a dele com certeza. Sabe, meus queridos, eu fico muito feliz de mais uma terça-feira estarmos juntos.